Chegou aquele momento do mês onde eu olho o que eu consegui fazer no mês anterior e já planejo o mês seguinte. Estamos agora com o planejamento do mês de dezembro. Ai, reta final, cronômetro na tela. Faltam pouquíssimos meses para minha defesa final da tese, afinal eu preciso defender essa tese até março de 2022. E eu ainda preciso iniciar o artigo 3 da tese, que eu ainda não iniciei. A boa notícia é que o artigo 2 está quase finalizado. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje no meu calendário e diário de uma doutoranda. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Chegou aquele momento do mês onde eu faço meu planejamento pro próximo mês. Se não é inscrito aqui no nosso canal ainda, para tudo, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, vou deixar a câmera aqui quietinha e vou para a tela então mostrar o que eu consegui fazer no mês de novembro. Eu tinha me programado, até se você não viu esse vídeo do planejamento do mês de novembro, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo. Então eu vou contar um pouquinho do que eu consegui fazer das tarefas anteriores e quais são os meus planos agora para o mês de dezembro. Então, aqui eu tinha colocado que eu precisava ler uns 3 artigos, que eram modelos de artigos metodológicos, até para eu ver como que eu ia organizar e estruturar os resultados do meu artigo 2, que vai ser um artigo metodológico. Eu consegui ler os 3 artigos, né? Até marquei um já como check, vou marcar mais os outros 2, tranquilo. E eu tinha me proposto, até estava falando no vídeo, né, que era melhor às vezes a gente colocar as tarefas super bem definidas, porque isso nos ajuda a realmente seguir com as tarefas. E o bom é que eu realmente consegui reler muitas entrevistas ao longo desse mês de novembro. Eu já li até a entrevista número 15, faltam essas entrevistas aqui que são de alunos. O que acontece? Como os alunos e as alunas que eu entrevistei mais recentemente e as análises eu fiz mais recentemente, as diferenças entre as codificações estavam maiores nas entrevistas que eu tinha feito no ano passado, que eu estava ainda em definição de alguns códigos que eu estava utilizando. Então essas entrevistas aqui que eu vou reler vão ser bem mais tranquilas, tem bem menos questões de codificação para arrumar do que as entrevistas anteriores, que eu precisava de um pouco mais de dedicação para sentar mesmo e fazer essas análises com um pouco mais de atenção. E aí isso já fiz. E claro, essa releitura das entrevistas e o refinamento da codificação impacta muito nos resultados que eu obtenho nos relatórios do Atlas TI. Então, até o momento em que eu ia gerando os relatórios, eu ia identificando, opa, isso aqui não está muito claro nessa codificação, mas eu lembro que quando eu li a entrevista, ficou essa ideia, por isso que é tão importante a gente ir anotando todas as ideias que a gente vai tendo ao longo da análise. Então, eu voltava lá na entrevista e dava uma olhadinha, ver se eu tinha passado algum ponto que eu não tinha codificado, para poder fazer esses ajustes, né? A codificação inicial eu já tinha feito, mas às vezes é necessário fazer alguns ajustes. Feito isso, então, eu gerei os relatórios com a nova análise, eu fiz isso, e eu já estruturei o artigo 2 da tese, ou seja, qual é o foco bem definido desse artigo, qual é o argumento principal do artigo que eu vou demonstrar com a grande contribuição teórica desse meu artigo, a contribuição metodológica desse meu artigo, isso eu já fiz. Essa parte aqui da verificação do modelo com o orientador eu ainda vou fazer, e escrever um artigo em 14 dias, super genérico, vou até excluir essa tarefa aqui, porque essa tarefa não ajuda em nada. Percebam que realmente quando a gente define muito bem as tarefas, fica muito mais fácil de passar adiante. Então, eu estou neste momento agora, eu tinha colocado aqui enviar o artigo 2 para a orientadora dia 1º de novembro. Eu não consegui fazer isso porque eu, enfim, não consegui terminar o artigo 2 até o dia 1º de novembro, mas eu vou enviar o artigo 2 da tese para minha orientadora até o dia 30 de novembro, sem falta. Então, eu vou salvar lá. E aí, possíveis alterações do artigo 1, ela já me enviou de volta o artigo 1, ela me enviou essa semana o artigo 1, só que eu não vou olhar o artigo 1 agora, eu olhei por cima os comentários dela,
são comentários bem pertinentes, mas são pouquíssimos ajustes, e como eu estou realmente focada, está fluindo o artigo 2, eu não quero parar nesse momento. Então, a minha ideia é dar uma alterada, né, fazer algumas alterações no artigo 1 lá em dezembro. Se eu conseguir terminar a escrita do artigo 2 antes, melhor, sem problema nenhum. Mas eu preciso me dar esse prazo, vamos dizer assim. Eu tinha colocado que eu ia escrever o artigo 3 em novembro. Não deu, não tem problema nenhum. Vamos lá para dezembro, mas de dezembro não passa porque eu vou ter terminado o artigo 2 na marra até final de novembro. E aqui, enviar o artigo 3 para a orientadora, eu vou colocar 15 de dezembro, porque como a codificação, esse refinamento da codificação que eu fiz para o artigo 2 vai servir também para o artigo 3. A diferença vai ser o foco das análises que eu vou dar, porque, de novo, os meus 2 artigos... Ah, mas estou fazendo pesquisa linguística? Não, não estou. É que meu artigo a minha tese como um todo, ela pretende propor um novo método de mapeamento da jornada para a literatura. Mas a gente não consegue fazer isso em apenas um artigo. Então, no meu artigo 2, eu vou propor a importância de usar essa ferramenta de mapeamento para identificar os 2 lados da mesma moeda, vamos dizer assim, os 2 lados da jornada, a importância de realmente coletar dados das 2 visões, do cliente e da empresa, a importância de analisar com o método que eu estou propondo, que é diferente do que a literatura propõe, para realmente poder comparar e mostrar que, fazendo dessa forma, a gente tem uma percepção de que a jornada não é vista da mesma forma por ambas as percepções. Esse é o foco do meu artigo 2. Então, o meu artigo 2, ele não vai demonstrar na prática os resultados do que eu encontrei do mapeamento da jornada. Ele vai mostrar os resultados de como a forma que foi feita esse mapeamento da jornada realmente ressalta essas 2 visões. Então, é um artigo metodológico e não de resultados. O foco não são os resultados. Já o artigo 3 da tese vai ser um artigo com foco nos resultados, ou seja, como esse mapeamento da jornada realmente demonstra uma jornada e quais são os aspectos importantes de serem observados nessa jornada. Os dados continuam sendo os mesmos, eu não vou precisar coletar tudo de novo, talvez uma que outra coleta complementar, mas eu vou usar basicamente as mesmas entrevistas que eu fiz anteriormente, mas a forma como eu vou apresentar os resultados é diferente. Por quê? Porque agora eu vou focar, então, na demonstração, na aplicação dessa ferramenta, demonstrando que realmente como funciona a jornada e quais são os aspectos da jornada que a gente precisa observar. E aí, enfim, a contribuição do meu artigo, que eu ainda estou definindo, vou conversar com a minha orientadora. Enfim, toda essa explicação para dizer que o artigo 3 da tese eu vou ter um pouco mais de facilidade da escrita, porque a parte de leitura e de análise dos dados eu já fiz para o artigo 2. Definido isso, então, a minha ideia é terminar agora de escrever o artigo 2 da tese. Então, o que eu preciso fazer? Vamos lá para a minha listinha. Eu preciso escrever resultados do artigo 2. Como assim, não escreveu os resultados ainda? Então, eu fiz aquele boneco, aquele esboço, aquele delineamento do que eu vou focar. Até já coloquei alguns resultados, mas agora eu preciso escrever de forma científica a versão final do texto de forma científica, né? Enfim, porque eu escrevi com as minhas palavras de qualquer jeito os resultados e, enfim, os insights que eu estava tendo. Agora é passar o olho por cima e realmente escrever a versão final. Então, escrever, depois de resultados, escrever o método do artigo 2 da tese. É engraçado que eu tinha comentado naquele vídeo onde eu falo da técnica de colocar o esboço lá e escrever a primeira versão do artigo. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui em cima, que aquele professor lá que deu essas dicas para essa técnica, ele dizia para escrever primeiro o método e depois os resultados. Nesse caso aqui, eu já tentei escrever o método, mas eu não consegui. Eu preciso primeiro escrever os resultados, porque como eu estou propondo um método, digamos que o meu método são os meus resultados nesse artigo. Parece confuso, mas eu realmente não consegui escrever o método ainda, porque o meu método não é simplesmente eu fiz assim, fiz assado. Eu tenho que dizer o que eu fiz e por que isso é importante para obter esses resultados. Porque, de novo, o meu artigo é metodológico. Então, aqui mudou um pouquinho a lógica. Eu preferi escrever primeiro os resultados e depois escrever o método.
que já está tudo delineado, eu só preciso escrever de forma científica mesmo. Escrever a parte de revisão de literatura, eu vou colocar aqui, mas não é bem a revisão de literatura, seria o background teórico, né? Background teórico do artigo 2 e escrever considerações finais do artigo 2 e escrever introdução do artigo 2, que eu deixo sempre por último. Muito bem, então a minha ideia é escrever tudo isso, fazer tudo isso agora até o final de novembro. Vou ter esse final de semana, vou ter esse outro final de semana para me dedicar, fazendo um pouquinho de manhã, que eu também estou conseguindo, para finalizar isso aqui, que eu até vou passar lá para cima, finalizando isso aqui, escrevendo isso aqui, e aí eu consigo terminar de escrever o artigo 2 da tese. E aí, para o artigo 3, eu já tenho feito algumas anotações e eu já até estou quase criando meu diário do artigo 3, quase. Eu vou mostrar aqui quando eu criar meu diário, né, da pesquisa do artigo 3. Mas eu já tenho algumas ideias para o artigo 3, então eu vou colocar aqui, definir muito bem o foco do artigo, que eu já tenho uma ideia. Mas, enfim, definir melhor, até conversar com a minha orientadora sobre isso, explorar os dados demonstrando esse foco. Eu até falei um pouquinho sobre isso, quanto eu tenho percebido essa importância de, a partir do momento que a gente define muito bem o foco e o argumento do artigo, a gente voltar e explorar a melhor forma de demonstrar os resultados que, enfim, estão totalmente relacionados a esse foco no vídeo anterior aqui de Diário de uma Doutoranda. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima do vídeo, se você quiser dar uma olhada, quando eu explico como é que eu fiz isso para o artigo 2. Aí, a partir disso, eu vou definir formas de visualização dos resultados artigo. E, então, fazer o primeiro, escrever primeiro rascunho artigo 3. Que aí eu até posso, né, se eu quiser, vir aqui e colocar subtarefas para já deixar prontinho também. Subtarefa, então vamos lá, tem que escrever método, escrever resultados, escrever o background teórico, escrever discussões, escrever considerações finais e escrever introdução. Isso tudo eu tenho que fazer até dia 15 de dezembro. Então, enfim, esse daqui é o meu planejamento para o mês de dezembro, que é a escrita do artigo 3, dia 1º, e aí eu espero enviar para a minha orientadora, não até dia 24, dia 24 eu espero já estar descansando um pouquinho, né? Enviar até o dia 15 e eu vou enviar o artigo 2 para minha orientadora até o dia 30 de novembro. E, claro, dia 24 e dia 31, Natal, Ano Novo, aquela coisa toda, espero, né, tirar ali uma semaninha de folga para, em janeiro, então, ter os resultados, ter o feedback, o retorno da minha orientadora sobre esses 2 textos, fazer essas alterações, final de janeiro, já enviar o trabalho finalizado, formatado, bonitinho para a banca, e eu espero defender a minha tese, então, já na primeira semana de março. Espero que vocês tenham gostado, então, de ver um pouquinho desse meu planejamento. Gente, reto final, cronômetro ligado, agora nós temos dezembro, janeiro, fevereiro e março para a defesa final da tese, e aí terminou o doutorado, e será que terminou Diário de uma Doutoranda também? E me conta, como é que tá indo a tua pesquisa? Tá na reta final também? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!